Olá, seja bem-vindo à Escola da Pecan. Meu nome é Jonas Yenerhamann, sou pecanicultor e agrônomo. Nós estamos vindo em uma sequência de vídeos onde estamos estudando a poda verde. E nesse momento nós vamos detalhar a poda verde no segundo ciclo. Percebam que eu organizei o slide da mesma forma, sempre um esquema e a foto da planta. Eu tive que selecionar, criar uma planta onde ela estaria situada no ciclo mais ou menos no mês de novembro ou dezembro, com os ramos um pouco maiores, para que você pudesse visualizar o esquema. Se eu fizesse a configuração dos ramos muito pequenos, seria difícil de visualizar a poda. Mas saibam que essa poda que nós vamos executar aqui no exemplo, ela poderia ter sido feita quando esses ramos estivessem menores. Portanto, como que se realiza a poda da pecan no segundo ciclo vegetativo? Na figura A é a planta sem nenhuma poda verde ainda no segundo ciclo. Na figura B estão pintados de vermelho os ramos que devem ser eliminados. Os primeiros ramos, então, que certamente são podados são as brotações do porta-enxerto, do cavalo. Esses ramos sempre devem ser eliminados. Eventualmente, algum ramo que está no tronco da planta, no enxerto, eu posso eliminar. Mas qual que é a altura que eu elimino no segundo ano? Então, de 60 a 80 centímetros. No primeiro ano foi de 40 a 50 centímetros que eu eliminei. No segundo ano é de 60 a 80. E esses demais ramos acima desses 80 centímetros, eles podem também permanecer na planta enquanto não atingirem 1 polegada de diâmetro, 2,5 centímetros. Notem então que nós vamos eliminar as brotações do cavalo, do porta-enxerto, ou então do enxerto até uma altura de 60 a 80 centímetros. Depois nós vamos eliminar forquilhas ou pés de galinha. Esses ramos sempre devem ser eliminados. E também, executado isso, nós fizemos a terceira parte da poda verde, que se constitui do desponte tanto do líder como dos ramos laterais. Notem que esse desponte ele tem uma intensidade, e isso dependerá da bitola, do vigor do ramo. Normalmente se desponta esses ramos quando eles atingem 50, 60 centímetros de comprimento. Aí eu simplesmente podo ele. Nessa situação que os ramos cresceram mais do que os 50 centímetros, nesse momento eu vou realizar a poda em 1/3 do tamanho dele, tá bem? Mas é importante que você sempre execute a poda quando esse ramo chegou a 40, 50 centímetros, faça um desponte. Ele vai seguir crescendo depois do desponte, crescendo mais 40, 50 centímetros, aí eu farei o segundo desponte. Normalmente no segundo ciclo também são feitos de 2 a até 4 despontes, depende do vigor. E esse mesmo desponte é feito no líder central. Percebam, ele foi despontado. Então ele deveria ter crescido 40 centímetros e despontei. Aqui, como o ramo está mais comprido, né, ele deve ter em torno de 1 metro, eu podei 1/3 dele. Isso no verão. Portanto, eu consigo, com essa poda verde no segundo ciclo, aumentar o diâmetro do tronco, como vocês podem ver no esquema C, e também eu já consigo ter as estruturas de maior bitola, por exemplo, esses ramos aqui, como eu mostro na figura. Obviamente, damas e cavalheiros, eu sei que essa altura de 60, 80 centímetros é muito baixa para futuramente mecanizar o pomar. Por exemplo, colher as nozes com shaker. Mas vocês não vão colher nozes com shaker no segundo ciclo, portanto eu posso manter esses ramos nessa altura. Porque eu já comentei em aulas anteriores que um dos fatores que faz com que o ramo ganhe diâmetro é justamente, perdão, que o tronco ganhe diâmetro é justamente a presença desses ramos com folhas, pois eles são fonte de fotossíntese, produzem fotoassimilados e isso ajudará no incremento do diâmetro. Ao longo dos anos, como a gente vai ver nos próximos vídeos, nos próximos ciclos, esses ramos, que hoje no segundo ciclo estão a 60, 80 centímetros os primeiros, eles vão sendo eliminados. Você vai levantar a altura da saia da planta, tá bem? Então esse é a poda verde no segundo ciclo e você já terá uma planta nesse estágio. Eventualmente, seu pomar não está nesse estágio, verifique se você comprou uma boa muda, sempre deve partir desse princípio, e se as demais práticas culturais, como adubação, manejo de plantas daninhas, a poda inclusive está sendo feita de maneira correta.
Eu agradeço a atenção de vocês, convido para acompanhar os demais canais nas mídias sociais. Um abraço.